Aí galera, daqui a pouquinho vamos estar começando a falar um pouco sobre a realidade da Chapada Diamantina aí frente a essa crise que a gente está vivendo. Legal contar com vocês aí, Guia Tamires também, legal. Daqui a pouquinho vamos estar trocando ideia com o Marquinhos, é um cara da área de comunicação, vive lá em Brasília, já fez a travessia aqui com a gente e vai estar aí trocando a ideia também para entender como é que tá, para também levar para o público dele lá em Brasília, que está na expectativa de vir conhecer a Chapada com a gente. E vamos trocando essa ideia já já aí. Vai ser um prazer estar falando com vocês sobre tudo que vem acontecendo aqui, como é que a gente está desenrolando e manter todo mundo informado, né? Acho que a Chapada Diamantina, assim como outros parques nacionais do Brasil, é um sonho para todo mundo estar visitando e a gente poder compartilhar informações locais aqui é bem legal, tá? A gente fica muito feliz de estar passando essas informações. Para a galera que já está acompanhando aí, eu sou o Vitor, sou um dos fundadores aí da Mutuca Trekking. A Mutuca ela foi criada com o objetivo de inovar dentro da Chapada Diamantina, trazendo experiências únicas e exclusivas para aquelas pessoas que são amantes da natureza, e poder estar compartilhando essas informações com vocês será um imenso prazer. Já já, Raquel também, meu irmão Yuri aí também está na área. Legal, a galera compartilhando. Show de bola. Ao grande amigo Watson lá da Chapada dos Veadeiros. Fala Watson your name. E você está aberto aí também, pessoal, para vocês mandarem perguntas. Fiquem à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida, de repente tem um plano de estar vindo para cá, para a Chapada e tá em dúvida do que é que tá rolando, pode perguntar, a gente tá aberto aí, tá? E fiquem à vontade aí. Massa, hein, Tamires? Massa, vai passar com fé em Deus e com certeza vai dar tudo certo. Show de bola. E venha, né? Se organize aí que esse período crítico que todos nós estamos passando aí vai passar com certeza e chega aí que a Chapada é gigantesca, será um prazer receber você aí e sua galera, tá? Salve, Watson! Direto da Chapada dos Veadeiros. Que honra, hein? Que honra. O grande Wilson acabou de entrar aí também. O Wilson faz parte da equipe da Mutuca Trek, vai estar acompanhando a live com a gente. Show de bola. O Isaac. Massa, Isaac. Seja bem-vindo, cara. E aí, Juvenal? Te fala aqui da Chapada Diamantina, tudo certo? Como vai aí o período de vocês em casa? A galera do Off-Road também, show de bola, show de bola. Brothers Off-Road Expedições. Sejam bem-vindos aí à nossa live, tá? Tamo junto. Tá certo, é a travessia dos miojos, né? No passado, agora o negócio tá organizado. Grande Wilson, tamo junto. Então, pessoal, vamos começar a trocar umas ideias. Eu queria começar compartilhando com vocês o meu sentimento em relação a tudo que a gente vem passando aqui, tá? A Mutuca Trek ela vem sendo desenvolvida há mais de 3 anos, tá? É um projeto, eu diria, é um sonho grande e ao mesmo tempo complexo, tá? E a gente cautelosamente trabalhou durante 3 anos, investiu bastante tempo para que a Mutuca Trek ela acontecesse. E ela aconteceu, então estamos aí já algumas edições realizando a travessia do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Todo mundo que está acompanhando aí, se vocês não sabem, a travessia do Parque Nacional da Chapada Diamantina, do extremo sul ao extremo norte, é a maior travessia de parques nacionais do Brasil. Dentro da modalidade de trekking, né, que é a travessia de montanha, tá? Então, isso era um sonho que a gente tinha, era um feito nunca realizado antes, nunca nenhuma outra equipe, nenhum outro profissional tinha realizado esse feito dentro do modelo que a gente faz, de realizar a travessia dos 164 quilômetros totais a pé, totalmente a pé. E a gente veio trabalhando, existem trechos que não tinham trilha, para vocês terem noção, não tinha como passar, né?
E a gente trabalhou na construção, na abertura, né, dessas trilhas para que fosse possível, tá? E, e esse sonho foi realizado, né, no ano de 2019. E esse ano a gente realizou a nossa primeira travessia, a nossa primeira edição comercial. Já havíamos realizado outras, mas apenas com convidados, parceiros nossos, jornalistas e etc. Tá? E a gente conseguiu realizar a primeira comercial. E a gente está agora, minha irmã acabou de entrar aí também, Yara, um beijão, Yara. E a gente estava agora, né, planejando para o mês de abril a nossa próxima edição, com alguns clientes, alguns visitantes já confirmados, tá? E infelizmente fomos pegos de surpresa, né? Não tão de surpresa porque a gente já vinha a realidade do que vinha acontecendo no mundo, então já existia essa expectativa de que as coisas em algum momento chegassem aqui no Brasil, e chegou, né? Mas a forma como chegou até a gente aqui mais no centro do país, né, foi de uma forma bem repentina. Então, no dia 17 de março, o ministro do Meio Ambiente, juntamente, né, com o presidente do país, realizou o fechamento dos parques nacionais do Brasil, né? São 74 parques nacionais, dentre eles aí tem a Chapada Diamantina, que está entre os maiores, é o segundo maior, tendo aí a Chapada das Mesas no Maranhão como sendo o maior parque, né? Temos aí a Floresta da Tijuca no Rio de Janeiro como um dos mais famosos, que chega a ter mais de 2 milhões de visitantes em um ano, tá? E a Chapada, sem dúvida nenhuma, a Chapada Diamantina está entre os mais relevantes do ponto de vista de, vamos dizer assim, de visibilidade internacional, sem dúvida nenhuma, tá? Então a gente recebe turista do mundo todo e a gente acabou sendo pego de surpresa. Então a gente tem o meu sentimento é um sentimento ao mesmo tempo de tristeza, porque a gente já vinha nesse embalo de realizar essas edições, a gente estava tendo uma devolutiva do nosso público espetacular, a galera aprovando o nosso trabalho, os clientes que fizeram a última agora no início do ano com a gente, antes do carnaval, deixou um feedback extremamente positivo, ficaram totalmente satisfeitos, então estavam com grande expectativa de que em abril agora a gente realizasse mais uma, tá? Mas a saúde de todos nós é relevante, é mais relevante do que qualquer outra coisa, então a gente vai esperar agora para que na próxima, assim que possível, a gente consiga realizar a nossa próxima edição aí da Travessia do Parque Nacional, tá certo? Então isso é só para vocês entenderem o contexto do que é a Mutuca Trek, do porquê que a gente está aqui falando, porque somos defensores da natureza, nosso trabalho é dentro da natureza, é proporcionar experiências na natureza para as pessoas e poder compartilhar essa realidade nossa com vocês é de grande importância para a gente, tá? Eu vou só deixar o Marquinhos na live. Deixa só o Marquinhos entrar aí, que é o Marquinhos que vai estar participando com a gente. O Marquinhos vai trazer algumas dúvidas, algumas perguntas aí, principalmente para a galera lá de... Fala, Marquinhos! Opa, olha o cara aí! É de junho ou de junho? É de junho ou de julho, hein? Vou conectar Tudo o fone certo? aqui. Deixa eu conectar o fone aqui. Testa aí para ver. Tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente, Marquinhos. Gigante. Show, tô te ouvindo também. E aí, Vitão, como é que você tá, beleza? Tudo certo, velho. Saudade, velho. Porra, chegou aqui, Pois nunca é, mais deu cara. cara. Pois é, a gente volta pra cá e começa toda essa rotina de trabalho e a gente acaba não tendo tempo pra poder fazer viagens assim, né? Porque não tem como sair daqui pra passar 2 dias aí, né? Tem que O passar negócio é grande. semaninha no mínimo. Mas é um prazer estar falando com você aí, tendo a oportunidade de contar um pouco sobre como foi nossa aventura e estar conversando também sobre esse problema que está acontecendo no país todo, né? Sem dúvida, Marquinhos. Eu tava explanando pra galera, você viu aí, falando um pouco do que era a Chapada, do que é o projeto, de quais as nossas expectativas, né, frente a essa crise, etc e tal.
Mas, sem dúvida, eu queria Perfeito. entender aí também, saber quais são suas dúvidas, o que é que sua galera também, que está ansiosa aí para saber um pouco mais, está interessado em saber, Perfeito. manda aí que o que a gente Eu puder vi, esclarecer, tamo junto, irmão. show. Eu vi que você já tinha se apresentado aí, mas acho válido você retomar isso falando, se apresentando como quem é você, o que você faz aí na Chapada e como é que funciona seu trabalho aí. Show de bola. Então, Marquinhos, para a galera que acabou de entrar também, né? Eu sou o Vitor, eu sou um dos fundadores da Mutuca Trekking, né? Juntamente com outros dois grandes amigos e profissionais aqui da Chapada Diamantina também, né? Esse é um negócio que eu tenho aqui na Chapada, é um sonho que eu tenho de vida, né? Que tá conectando o meu trabalho com qualidade de vida, com a minha forma de viver. Então, é uma coisa que eu faço com bastante amor, né? Então, Aham. acho que desse amor, desse sonho de estar na natureza, de estar em conexão com a natureza, de estar na Chapada Diamantina, acho que surgiu a Mutuca Trekking. E você, pô, foi um dos caras que participou com a gente durante a construção desse projeto. Vivemos dias incríveis e inesquecíveis. O primeiro brasiliense, né, a cruzar o Parque Nacional da Pô, Chapada Diamantina. Pô, aí galera, ó, galera do Brasil que está nos acompanhando, primeiro, de fato, primeiro brasiliense a cruzar os 164 quilômetros a pé um dos maiores parques nacionais do Brasil, grande Marquinhos. Grande Foi. fera, show de bola. Pô, Marquinhos, você tem que votar, cara. Conheci Vitão numa viagem que fiz com um amigo chamado Vitão também, com a galera do futebol. E nessa volta, né, Vitão, passamos aí e acabei entrando na sua agência aí de turismo para fazer um passeio. Na época a gente fez Cachoeira do Diabo e Lapão, né? Foi Na verdade, a gente fez Cachoeira do Poço do Diabo, a gente foi na Gruta da Lapa Doce, foi na Fazenda da Perfeito. Pratinha, foi no Morro do Pai Inácio também. Pra galera saber, foi através da outra agência, a qual eu tenho posse também, que é a Porto do Sol Turismo, né? E acho que foi aí que a gente se conheceu e a conexão rolou. Você fez aquele filme, né, cara? Me colocou aí quando que ficou muito Pois é. bom. Pois é, eu E acabei como eu tenho mania sempre nas viagens que eu faço levar uma GoPro e tal, a gente acabou filmando. No que eu postei, o Vitor já entrou em contato comigo novamente e já me chamou para fazer parte dessa travessia do Parque Nacional. Foi uma experiência bem marcante assim para mim, porque eu, apesar de ter uma criação no meio do mato com meus avós e com meu pai na fazenda, conhecendo bem um pouco da vida no mato, né, no campo, foi uma experiência assim que quando eu saí de Brasília eu entendi que o Vitão tinha falado para mim que seriam 80 quilômetros andando. Falei, 80 quilômetros, pô, eu que, pô, só só vai ser isso? tranquilo, vou conseguir, só isso, tá tranquilo, né? Mas já pensando que seria um grande desafio. Chegando aí, a gente já não sabia quantos quilômetros iam ser, 190 falaram no início, depois a gente 170, enfim. E, cara, foi assim, sem dúvidas, uma experiência que vai ficar marcada assim na minha vida. Tô doido pra voltar, tô doido pra poder fazer a próxima, né? Esperar tudo isso passar aí. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer uma próxima. Pô, Para sem dúvida. quem eu já postei muita coisa, mas para quem não entendeu ainda, cheguei na Chapada Diamantina em maio do ano passado, né, Vitão? Isso, Maio. E foi a primeira. Vocês já tinham feito alguma outra, né? Vocês já tinham feito uma A vez, gente, a duas? gente- a gente já tinha feito duas edições, e você veio na terceira, né? Na Nessa terceira terceira, edição. na criação do projeto, né? Aham. E, enfim, não conhecia muito a região, né? Conheci muito pouco e tive a oportunidade de conhecer de uma forma bem interessante, assim, né? No meio da selva mesmo, assim, no meio do mato. Confesso que foi complicado nos primeiros dias, porque né, essa rotina de caminhar 20 quilômetros, parar, acampar e dormir no outro dia, caminhar mais 20, 25. Mas assim, cara, foi o que eu falei até pro meu pai quando cheguei em casa aqui.
a gente passa a dar mais valor nas coisas, né? Não, num copo d'água, numa refeição, numa família, numa própria viagem, né? Porque a gente às vezes está acostumado a fazer, pelo menos eu, né, no meu caso, fazer viagem vai pra praia, curte, toma cerveja e se diverte, mas não tem esse lado de conhecer realmente como foi essa viagem da Chapada, né? Marquinhos, a gente, nas nossas conversas aqui, na criação do projeto, enfim, a gente sempre partiu do princípio e sempre chegou na conclusão conjunta de que a simplicidade, ela tá em todo mundo, né? Viver o simples está na essência de todos nós, seres humanos, né? Porque antes de qualquer coisa, a gente é a própria natureza. E acho que o mundo, ele cria essas outras formas de você experimentar o mundo através da tecnologia, do materialismo, etc. E não tem nada de errado com isso. Acho que a coisa mais legal da travessia do Parque Nacional é o que você exatamente falou, cara. Você ter a oportunidade de conhecer um dos parques nacionais mais belos do nosso país, que muitas pessoas ainda não conhecem, só que de uma forma raiz, em contato 100% com a natureza, de forma verdadeira, sabe? Como você mesmo falou, andar 20 km, visitar uma cachoeira, tomar um banho de rio, beber água do rio, acampar, se alimentar com a galera, estar ali em conexão 100% com a natureza e com as pessoas que estão ali ao seu lado naqueles dias, né? Se desconectar do mundo, acho que é uma coisa também extremamente importante, que agrega bastante na experiência, porque você às vezes você passou o quê? 3 dias sem tocar no celular, né, cara? E 3 quando dias, você aí chega na primeira parte, chega 3 dias ele sem tocar no celular, sem saber o que está acontecendo no mundo, e de repente você se sente um alienígena quando você pisa na cidade. Exatamente. Exatamente. Cara, isso é o tipo de coisa que não tem preço, cara. Esse sentimento é uma coisa que me vicia, é uma coisa que me atrai. E poder proporcionar isso para você, ter a oportunidade de ter proporcionado isso para as outras pessoas, acho que é o grande retorno que a gente tem, sabe? Eu fico muito feliz de ouvir suas palavras, de você chegar em casa e compartilhar com seu pai. Pô, cara, muito feliz mesmo e, pô, até Inclusive, Inclusive ele tá doido para fazer, assim. Cara, eu te falei isso, que na primeira travessia, o Fran, né, lá de São Paulo, 72 anos, 72 anos, atravessou o parque com a gente pela primeira vez, cara. E assim, pô, 72 anos, o cara guerreiro, a lágrima descendo e o cara enfrentou o desafio com a gente, foi fenomenal. Traz seu pai, cara. Foi de frente. Eu vou levar ele sim, ele até tá num projeto aqui, parou de fumar, tá se exercitando aqui. Essa quarentena tá trazendo um lado positivo, né? Esse lado de ficar em casa, no isolamento, a gente trazer mais perto da família, enfim. E aqui a gente já começou a conversar e falar que tá na hora de largar esse vício. E aí ele já tá se preparando. A Juliana perguntou aqui, o Vitão, quantos quilômetros são de trilha? Na verdade, varia um pouco, né, Vitão? Então, são 7 dias caminhando, tá? Exclusivamente caminhando. O total chega aí aproximadamente 164 quilômetros, pode variar um pouco mais ou menos, de repente um trecho que a gente precise alterar ali no momento, né, por condições adversas. Mas esse 164 vai estar dividido aí em 7 dias, né? Então vai ter um dia que você anda um pouco mais, você tem um dia que você anda um pouco menos, né? Então dá uma média aí de 25 km por dia, na média, um pouco menos que isso, né, na média. Porém vai ter um dia que vai ser puxadaço, mas vai ter um dia que vai ser mais suave. Então, a gente planejou a travessia em um formato que você não precisa ser um atleta, você não precisa ser um montanhista, você não precisa ser né, um cara referência no esporte de trekking, no esporte de corrida de montanha, para vir fazer a travessia do Parque Nacional com a gente. A gente projetou em um formato que você, com o mínimo de condição física, você consiga fazer. Acho que o nosso desafio era esse, era não tornar a travessia algo exclusivo para quem é do trekking, é da montanha, não. Acho que tem muitas pessoas que têm um sonho de fazer uma travessia de montanha, que têm um sonho de subir a montanha, de viver uma experiência como essa, mas muitas vezes se veem um pouco excluídos desse meio e a gente estruturou ela de forma que as pessoas possam fazer, mesmo que não esteja aí dentro desse grupo dos montanhistas, dos escaladores, enfim. Tá? Então, perfeito. Eu lembro de chegar aqui em Brasília e muita gente me perguntar
sobre a travessia, e o pessoal fala, não vou dar conta, será que eu consigo? Outros falando já, não, isso aí eu faço de letra. E eu acho que é muito mais uma briga com a mente do que com o físico, né? Eu acho que aquele lance que vocês me falaram no início, assim, concentra no próximo passo. Sempre pensa no próximo passo, porque a gente tem que estar concentrado em cada pisadinha. Se você pisar errado e virar um pé no início de uma trilha dessa, você acaba, né, comprometendo toda a travessia. Então é sempre pensando no próximo passo. Eu acho que essa questão do físico mesmo, acho que todo mundo consegue fazer. Acho que a pessoa tem que estar num nível, tudo bem, de ter um físico de pelo menos aguentar, fazer uma caminhada, enfim. Mas não é algo que... Não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Geralmente o pessoal fala 170 quilômetros, não vou conseguir, mas não... Acho que a briga é muito mais com a mente, né, não, Vitor? Não, sem dúvida nenhuma, cara. O físico vai pegar sim, mas a gente, só pra você sabe disso, que você fez isso com a gente em 2 momentos da travessia, né, em 2 desses 7 dias aí, vai ter um massagista e quiropata que atende a gente em Mucugê e no Vale do Capão. Marcelão. O Marcelão que levanta a galera e é uma coisa que a gente sabe que é necessária. É foda, né? Aquele cara, se não fosse ele, eu não conseguiria fazer a trilha. O cara me salvou mesmo, assim. Eu falo isso sempre, cara. Toda vez que eu faço, ele me salva também, acredite. Uma coisa legal, assim, até para deixar as pessoas que pensam em fazer, que tem um sonho de atravessar uma montanha, seja da Chapada Diamantina, seja qualquer outra, tá? Uma dica interessante, que eu posso até compartilhar, uma coisa que a gente trouxe para a travessia da Mutuca Trekking, é a questão do peso, né? Então, assim, o grande gargalo é o peso, porque o seu corpo, biologicamente, ele está projetado para suportar o seu peso e talvez uma taxa a mais ali, né? Aqueles Sherpas lá do Himalaia, os caras são ET terrestres, não são desse planeta, né? Não tem como, Mas exatamente. Mas biologicamente você foi projetado para suportar o seu peso, né? Algumas pessoas se condicionam melhor, conseguem um pouco mais, uma taxa um pouco acima disso aí. Mas se você gerir bem esse peso que você carrega, você vai estar simplesmente caminhando. Tem aquelas adversidades do terreno, como subidas, enfim, ou variação do terreno, que vai influenciar um pouco. Mas a Juliana perguntou, por exemplo, aí como é que vocês fazem? Leva comida para 7 dias e tal? Então, Juliana, respondendo a sua pergunta, ela é projetada justamente para a gente não carregar nada, né? Então, por exemplo, você, enquanto participante, enquanto visitante, você só precisa carregar a sua mochila, tá? Que a gente orienta até qual a litragem da mochila, qual o tipo de mochila. E as coisas que você leva na sua mochila é só extremamente o necessário, só o que você precisa, e a gente te diz o que de fato você precisa. E você não precisa levar tudo para os 7 dias. Como a travessia acaba sendo dividida em 2 partes, porque a gente acaba acessando a cidade de Mucugê na primeira parte, depois o Vale do Capão na segunda parte. Nesse local, a gente faz uma base e as coisas que você precisa para a segunda parte ficam lá em Mucugê e você só entra na montanha no primeiro dia com as coisas necessárias para a primeira parte. Então, dessa forma, você não leva praticamente nada e a gente tem uma equipe extra, uma equipe fora os guias que estão com você na montanha, responsáveis pela alimentação e acampamento, né? Então, a nossa última que a gente fez agora, que foi a primeira comercial, a galera pirou, cara, porque chegava no acampamento, tava a barraquinha montada, tudo muito bem estruturado, jantar pronto, e você chega cansado, mas é tomar um banho de rio, relaxar, bater um papo com a galera, trocar ideias, ver as fotografias, e não tá se preocupando que você tá com 15, 20 quilos nas costas. Foi coisa que a gente fez. Que a gente sofreu, estava... né? Exato. Né, Marquinhos? Então, assim, se você vier, você pode vir, pode trazer seu pai, cara, que no formato padrão que a gente chegou agora, com certeza seu pai consegue fazer. Então, é aquilo que você comentou, cara, ter um mínimo de condicionamento, um mínimo de preparo, ser uma pessoa ativa ali no dia a dia, que faça uma caminhada, faz uma academia e tal, vai desenrolar, vai ser desafiador, vai ter momentos que a mente vai pegar, como você falou, e respondendo para você, Marquinhos, acho que é isso mesmo, cara, é muito mais mente, é muito mais cabeça, é trabalhar a ansiedade,
é foco no primeiro passo, cara. Então você vai dar milhares de passos para completar 164 quilômetros, mas você não precisa se preocupar com o 76º quarto quilômetro, né, que está lá na frente, cara. É se preocupar com o pequenininho ali na frente, garantir o próximo passo e as coisas vão acontecendo, cara. E você vê que o tempo é tanta beleza natural, é tanto contato com a natureza, com as pessoas que estão em sua volta, a relação de amizade que você cria naquele momento, que o tempo passa que você nem percebe. Quando você vê, cara, você já desfrutou de 7 dias que parece que você foi colocado em outro planeta, né? Fora do planeta Terra, e de repente você é colocado de volta. Eu acho isso fenomenal aqui. Perfeito. A Juliana está perguntando aqui, e quem tem medo de altura, dá para fazer ou fica muito puxado? Responde essa aí, Vitão. Não. Ô, Juliana, dá sim, Juliana. Assim, os medos fazem parte de nós, né? A gente precisa do medo e o medo nos motiva para fazer várias coisas, né? Então, imagine um mundo sem medo, né? Seria desinteressante. Então, Juliana, sim, dá para fazer sim. Poucos locais você vai ter acesso a grandes alturas. Vai ser necessário em algum momento fazer uma subida íngreme, fazer uma descida, né? Mas você estar exposto à altura são em poucos momentos e mesmo assim é uma decisão sua estar exposto ou não. Por exemplo, o Marquinho aí, até no Instagram dele, se vocês entrarem aí, eu aconselho que quem não acompanha o cara, acompanhe o grande Marquinho aí, pô, o cara posta muita coisa interessante aí do dia a dia dele. Valeu. O cara é fera. Obrigado. E tem algumas coisas lá do Cachoeirão, por exemplo, né? Que é uma cachoeira de 280 metros de altura e o Marquinhos sentou na beira do precipício. Pô, eu tinha que sentir aquela sensação, né, do pezinho no ar ali, eu tinha que fazer aquela foto ali, né? Não, sensacional. Mas, por exemplo, a Juliana não precisa sentar na beira do precipício, mas perfeito. Vai com certeza, com toda segurança, estar ali com a gente, com os guias acompanhando e conseguir desfrutar, fazer belas fotos, sem dúvida nenhuma. Exatamente. E não vai deixar de curtir o visual, né? Porque mesmo ali da área mais segura, ela vai conseguir ver aquele vale imenso. No Cachoeirão, não foi? Foi Cachoeirão. Cachoeirão, perfeito. Cachoeirão, a primeira cachoeira no primeiro dia, que a gente, nossa, estava exausto já, a gente tinha andado, sei lá, uns 17 quilômetros, e a gente chega numa cachoeira. Qual é aquela primeira cachoeira lá em Ibiquara, ô Vitão? Eu esqueço o nome dela. A cachoeira lá é a Fumacinha, né? A primeira que a gente faz é a Fumacinha. Então, nosso primeiro objetivo é atingir a Fumacinha e depois a gente sobe para fazer ela por cima, andar mais um percurso e poder acampar, né? Perfeito. Eu lembro que ali eu comecei a ter noção do que eu estava vivendo e que eu estava fazendo, né? Quando a gente chegou naquela cachoeira. Porque eu não imaginava o que viria pela frente e logo no primeiro dia ter a sensação de estar ali realmente naquele vale e dentro de um canyon com a cachoeira imensa, cara. Foi uma sensação assim bem única e aquilo me deu um gás para ir atrás do outro dia, para falar, cara, se hoje a gente começou assim, o segundo dia vai vir coisa também. Então, o Alex Supertramp falou aí tem uma dica. Comentou da focar na legal aí. De ter que relaxar, curtir e falar do tênis, né? Eu particularmente não quis fazer com a botina. Eu lembro que eu cheguei a ver uma botina para levar aqui de Brasília, mas eu falei, cara, eu vou levar um tênis que eu tô acostumado, é um tênis que eu já corri aqui em Brasília, então o formato dele já era um formato confortável no meu pé. Foi um tênis que não me deu bolha, não me deu problema nenhum, então foi algo assim que é de extrema importância, né? Ter um calçado confortável. Não, sem dúvida, Alex, aí, obrigado pela contribuição, sem dúvida nenhuma, né? Uma atividade como essa é uma atividade extrema, né? Uma atividade é um turismo de aventura, né? Então, envolve riscos, obviamente, e envolve levar o seu corpo a certos momentos de exaustão. Então, se você está bem equipado, você mitiga essa exaustão e você consegue ter um desempenho melhor e até aproveitar ainda mais o ambiente. E ter um calçado confortável, sem dúvida nenhuma. Os clientes que participaram com a gente, né, que estão aí projetados para participar, todos eles recebem orientações do que precisa ter de equipamento, né? E em relação ao calçado, por exemplo, a gente até sugere
e diz qual dia usar qual tipo de calçado, né? Então vai ter um dia ali que a gente sugere estar com um tênis, aqueles tênis normalmente, pode ser o tênis que você usa na academia, se não for um cara mais profissional, enfim, mas se é um cara que está sempre na montanha, você tem uns tênis específicos que são bem leves e super confortáveis. Em alguns momentos é mais interessante estar com uma botina, né, como o Marquinhos citou aí, que é uma bota um pouco mais fechada, com um cano mais alto, né, cobrindo mais o tornozelo, porque você vai estar, de repente, já estar atravessando um terreno mais alagado, com a mata um pouco mais fechada, né? Mas, resumo da ópera, é exatamente o que o Marquinhos falou. Se você tem uma botina já velha, se você tem um tênis que você está acostumado, que o seu pé está adaptado, confortável, é esse tênis aí que você vai usar, é essa botina aí que você vai trazer. Porque ela, com certeza, vai te proporcionar mais conforto do que uma nova. A nova vai precisar se adaptar ao seu pé, vai gerar umas bolhas ali, e isso tudo gera desconforto, né? Então, Alex, massa, irmão, obrigado aí pela ressalva. Sim, sem dúvida nenhuma, tem que estar atento a parte de equipamento, sem dúvida nenhuma. Perfeito. A Luana falou aqui sobre a conexão à natureza, né? Eu vou te lembrar daquele segundo dia, cara, que a gente pegou os gerais assim, né? E foi uma parte da trilha que não tinha sombra, né? Não tinha árvore, não tinha nada perto, e que a gente pegou assim o dia inteiro de sol na cabeça. Inclusive no último vídeo que eu postei aí tem até uma foto da gente brincando, falando árabe, porque a gente amarrou a camisa na cabeça por conta do sol. Você lembra dessa? Massa demais. E no final desse dia, cara, esse dia foi muito puxado. Para mim foi um dos dias mais puxados, assim. No final desse dia eu já estava bem cansado. E quando a gente chegou no acampamento ali, que a gente ficou no próprio Gerais ali mesmo, né? A gente achou uma corrida de água ali, já foi montando acampamento, fazendo fogueira, essas coisas. E eu lembro da gente, cara, quando o sol abaixou assim, que tudo ficou escuro, completamente escuro, que veio um céu, aquela lua ali, e a gente conseguiu jantar, cara, aquilo ali pra mim, e a nossa brincadeira fazendo a foto, né, a foto da barraca, que pra mim foi a foto da viagem. Tem no meu Instagram aí, vocês postaram também, essa foto, cara, aquele momento ali pra mim foi a conexão total, foi aonde eu realmente falei, enquanto a gente é pequeno, perto, né, da natureza, perto da imensidão e das belezas naturais que a gente tem dentro do país, né? Agora, paz, né, Vitão, cara? acho que eu queria te perguntar umas coisas aqui, cara, porque com esse... Sem dúvida, eu tava pensando em fazer a segunda... Eu já estava pensando em datas para a segunda travessia, né? Que eu até comentei com os amigos aqui em Brasília, querendo levar uma galera para fazer junto comigo, né? Levar um grupo. Todo mundo super animou, todo mundo já perguntando em datas. E, de repente, a gente entrou no meio dessa crise mundial, né? Desse problema mundial que vem sendo o Covid-19, o coronavírus. E eu queria saber, cara... Eu tive a oportunidade de conhecer aí todos os seus negócios aí em Lençóis, na Chapada, e eu queria saber como vocês estão lidando aí com essa situação aí na Chapada Diamantina. Como está sendo a questão do isolamento, como está sendo a questão dos casos, se já tem, como está a preocupação da galera aí, e como está esse cenário atual de hoje aí dentro da Chapada. Show, pô, massa, boa pergunta, Marquinhos. Então, cara, como eu comentei até no início para a galera aí, no dia 17 de março, quando o ministro do Meio Ambiente decretou o fechamento dos parques nacionais, startou Ricardo as ações... Salles. Exatamente. Você está na área lá, você conhece. Foi ali que startou as ações de prevenção aqui na Chapada Diamantina, né? Eu acho que foi aí puxado por Lençóis, que é a cidade de referência, e aqui o município, ainda pela parte, a iniciativa privada, vamos dizer assim, né? Começou a achar melhor fechar os locais de visitação. Logo no dia seguinte, no dia 18 de março, o prefeito, então, iniciou todo aquele trabalho de criação dos decretos, né? De acordo com o que ele achava pertinente, e os locais de visitação começaram a ser fechados. Tínhamos na cidade alguns turistas ainda,
Na verdade, alguns não, bastantes turistas aqui visitando. Então foi meio um momento conturbado ali, onde pessoas que já estavam aqui, que já tinham feito investimento de logística, enfim, para estar aqui na Chapada, tiveram que ali abrir mão, né, de toda a sua viagem. Eu tinha alguns clientes que estavam comigo, inclusive, passeando e com um projeto de mais dias de passeio, inclusive com travessia de montanha no Vale do Pati. E no dia 16 à noite, a gente já estava com toda a logística da travessia do Vale do Pati para ser iniciada no dia 17. Então, no dia 16 à noite, a gente já tinha esse comentário sobre esse decreto, e então sai o decreto. E aí muitas pessoas tiveram que sair da cidade. A coisa começou a estreitar um pouco mais quando o governo do estado começou a fechar a parte de transporte, né? Pelos casos que estavam surgindo ali no sul da Bahia, né, em Porto Seguro, que vocês devem ter acompanhado aí, que chegou a aparecer nacionalmente, né? E então as coisas começaram a ser fechadas, os transportes também, o aeroporto de Lençóis chegou a ter ali um voo ou outro naquela semana, mas também a Azul cortou todos os voos pelos próximos 6 meses. Então, meio que foi sitiado, né? A Chapada Diamantina, do ponto de vista turístico, ela foi sitiada. Então, basicamente, não permitia que pessoas de fora entrassem aqui. Então, aqui em Lençóis, particularmente, pessoas de fora do município não estão sendo permitidas entrar no município, né? Então, tem uma barreira na entrada da cidade, com o pessoal da saúde, né? Os guardas municipais. Então, essas pessoas são ali verificadas, né? A questão da saúde, enfim, tá? Tá me ouvindo aí, Marquinhos? Não? Acho que caiu aqui um pouco a net. Deixa eu dar uma... Opa! Show de bola, Flávio. Pô, massa, Alex. Então, vou continuar aqui. O Marquinhos deu uma saída, deve ter sido da internet dele, mas para vocês entenderem o cenário, tá? Então, muita gente que estava aqui em Lençóis precisou sair da cidade. Pô, foi muito triste mesmo, porque a gente sabe que nem todo... Às vezes, o cara faz um projeto de anos, né? De 1 ano, 2 anos para poder vir. Bem-vindo de novo, Marquinhos. Voltei. Show. Então, às vezes, o cara faz um projeto de 1 ano, é as férias do cara, né, ali, da pessoa ali do ano, e o cara tava aqui na hora, fez todo o investimento, infelizmente, por uma questão maior, né, que é cuidar da nossa saúde, que é preservar a saúde de todos, né, as coisas começaram a ser fechadas, essas pessoas tiveram que abortar aí o projeto da viagem. Algumas pessoas ficaram preocupadas, inclusive, aí de não conseguir voltar para casa, que começou todos aqueles rumores sobre fechamento de aeroportos e tal. E, enfim, chegou nesse momento que estamos hoje, que é o momento onde, basicamente, a Chapada Diamantina está fechada, cara. Então, se você vier aqui hoje, você não consegue visitar nenhum dos atrativos privados, né? E nem aqueles que são do município ou da nação, né? No caso da nação, é o Parque Nacional, né? E os atrativos que estão em volta do Parque Nacional, todos estão fechados, né? Alguns porque são parques municipais e as prefeituras fecharam, como o Parque dos Espalhados, que tem a Cachoeira do Buracão, que é uma cachoeira famosíssima, o próprio Parque da Muritiba, aqui em Lençóis, o Morro do Painaço, que é famosíssimo, o cartão postal da Chapada está fechado. Então, o que é que isso leva, cara? Isso leva a um colapso econômico, né, aqui no local, porque você tem, especificamente Lençóis, uma cidade que tem uma influência... não sei em números, porque eu não sou técnico, não sou profissional público, mas é perceptível que a cidade vive quase que exclusivamente, em sua maior parte, a renda aí do turismo, né? E de repente não se tem mais isso, né? Então você tem muitas famílias que dependem disso, né? Para viver do turismo, é o guia que está ali na correria para estar levando os turistas. São as pequenas empresas, porque aqui é um local que você não tem grandes empresas com grandes capitais de giro para suportar 4, 5, 6 meses, né? Então todas são pequenas empresas.
Então, esses pequenos negócios, esses guias, né, esses restaurantes, pousadas, enfim, acabam sofrendo muito, né, porque realmente não tem de onde vir a renda, né? Uhum. Então, Mas surgiu por aí agora tá aí do tudo governo fechado? federal, Tá tudo fechado por tudo aí, Vitão? fechado. Tudo fechado, Marquinhos, tudo fechado. Então as pessoas estão realmente em casa, a cidade realmente está bem vazia. Você tem ali uma pessoa ou outra passando na rua, que às vezes vai no mercado, ou às vezes vai tomar um banhozinho de rio ali rapidinho para não relaxar, sem aglomeração. Aham. Mas o cenário é bem triste, cara. É bem triste porque é um local que a gente tem gente todo momento, do mundo todo, e de repente não tem Ah, mais sobrevive ninguém. do turismo, né? Tudo isso aí depende do turismo para Exatamente. viver, né? E só assim, a nível de conhecimento também para quem está nos assistindo aí, pretende visitar Chapada ou já visitou, né? Você tem Lençóis, que seria a principal cidade, a mais famosa, né? Que está aqui mais ao norte do parque, mais próximo dos principais atrativos, né? Que é onde eu tô, é onde a Mutuca Trekking está, é onde a Pôr do Sol está, tá? E Lençóis especificamente tem essa influência em grande parte dentro do âmbito econômico do turismo. Você tem outras cidades da Chapada Diamantina, como Mucugê, por exemplo, como Ibicoara, que são municípios que têm uma certa influência do turismo, mas tem uma influência muito maior do agronegócio. Então, lá nesses locais, você consegue ter uma renda ainda circulando, né? Você consegue ter algumas pessoas que ainda estão conseguindo trabalhar, alguns tipos de trabalho na área de alimentação continuam funcionando, porque tem que funcionar, né? Então, Uhum. a coisa funciona. Se tratando de Lençóis mais especificamente, o negócio fica um pouco mais triste, como o Vale do Capão também, como Palmeiras, que são municípios que têm uma certa dependência do turismo, né? E o turismo é um negócio supérfluo, né? É um bem de consumo supérfluo, né? Então, quando você entra em uma Perfeito. situação como essa, você corta aquilo que não é tão essencial, É uma das que primeiras é coisas, né? exato. Que é contraditório, né, do ponto de vista aí que a gente poderia pensar, porra, o mais importante na nossa vida, que deveria ser as experiências, né, acabam não sendo Perfeito. tão relevantes quando a gente se depara com situações como essa que podem tirar a nossa vida, né? Então são reflexões que às vezes a gente faz aqui Verdade. entre amigos, que é interessante, e acho que uma coisa que você citou também sobre você falou da questão de como essa questão de ficar em casa está te trazendo novas ideias, novas experiências, né? E que às Uhum. vezes, quando a gente está fora, quando a gente não vive isso, a gente falta tempo para tudo, né, cara? Então, e de repente você está sobrando tempo, né, para fazer as coisas. E coisas que você achava tão complexas ou tão, né, acabam se tornando tão irrisórias. Por exemplo, às vezes a gente se mata de trabalhar aquela coisa, aquela loucura para ter um bem material e de repente esse bem não vale nada, cara. Porque às vezes você matou e trabalha 10 anos para ter um grande carro, você não pode sair com seu carro na rua, porque um vírus, que é uma coisa que você não consegue nem enxergar, domina totalmente, né? Isso só reforça que cenários como esse trazem grandes oportunidades para todos nós, oportunidade de reflexão sobre o que a gente vem fazendo, oportunidade de reflexão também sobre como que a gente leva a nossa vida e que experiências a gente vive, né? Então, isso trazendo Perfeito. para o cenário da travessia do Parque Nacional, não com o objetivo de estar aqui falando para vender, né? Acho que não é isso, porque é um produto magnífico, a gente não precisa nem falar muito sobre ele, mas no sentido de que você, Marquinhos, hoje é um cara que viveu essa experiência. Hoje você tem isso com Aham. você. Então, às vezes eu fico me perguntando, pessoas que não puderam, não tiveram oportunidade de viver experiências como você viveu e hoje estão trancadas em casa, sabe? Então, acho que depois dessa Verdade. crise, acho que as pessoas podem repensar as suas decisões sobre as coisas que fazem e, de repente, dar ali uma medida, né? Dar uma recalculada e dar novas prioridades para a vida, coisas que sejam verdadeiramente importantes e que agreguem para a nossa felicidade, né? Então, acho que todo esse cenário que a gente está vivendo, por pior que seja, traz esses aprendizados, traz essas reflexões e sobra tempo, né, para você estar trocando ideia com seu pai, eu estar mais perto da minha mulher, trocando mais ideia com minha mãe, porque a preocupação traz esse contato, né? Então, por pior que seja, a gente tem que estar buscando aquele lado bom e estar focado nessas coisas positivas, né?
Perfeito, perfeito. Inclusive, manda um beijo pra Feb aí, que saudade dela. Muita gente boa. Vitão, Já trouxe minha água aqui, ó. isso tudo, cara, só me dá mais vontade de quando passar essa onda aí toda, cara, a segunda travessia, quando tiver a próxima, eu tô dentro demais, demais, assim. Essa questão que você falou de data, de férias, inclusive, eu já comecei a me planejar, porque aqui talvez a gente tenha uma pausa no meio do ano, agora eu não sei como vai ser como vão ser as coisas como do jeito que está agora, né, nessa situação, mas enfim, eu já estava me planejando para ir em julho e fazer essa travessia. Às vezes, como você falou, eu tive essa oportunidade de fazer, e às vezes, cara, eu acho que eu ainda não entendi a importância do que foi aquilo ainda, sabe? Eu acho que aquela experiência ela ainda não amadureceu muito bem dentro da minha cabeça ainda. Foi algo tão forte, foi algo tão... né, que numa situação dessa de estar em casa realmente, estar confinado aqui com os meus pais e ter tempo, que antes na correria do dia a dia a gente não tem tempo para fazer as coisas, agora tendo tempo, eu estava conversando com o meu pai ontem, das coisas que são essenciais mesmo. Então, a próxima travessia que tiver, cara, quando essa onda toda passar, eu vou montar um grupo aqui e vou para aí mesmo, cara. Vou chamar a galera, quem quiser ir, já entre em contato, já começa a seguir aí a Mutucanet, porque vale muito a pena. E Vitão, me diz uma coisa. Como é que vocês estão lidando? Não, perdão, pode falar. Não, só complementando o que você falou você comentou em relação a julho aí, a gente, dentro das nossas análises superficiais com as informações que a gente tem a expectativa que em julho a gente já consiga, tá? Então, casa exatamente com o seu grupo, e, pô, cara, chama essa galera, aproveita esse tempo que vocês têm sobrando aí para trocar ideia, para conversar, planeje, você sabe que aqui você está em casa, vamos trazer essa galera de Brasília, a gente vai ficar super, hiper, mega feliz, cara, de proporcionar essa experiência para vocês, em um formato ainda melhor, isso que eu acho mais magnífico, vocês vão pirar, perfeito. Porque, inclusive, o Guilherme, que veio com a gente agora no início do ano, aí de Brasília, tá? Eu falei, ele daqui também? Foi o segundo, então. De Brasília, é o segundo. Eu brinquei com ele. O Alexandre de Goiás aí do lado, dois grandes amigos. Pô, foi magnífico ter os caras aqui com a gente. E uma coisa que me surpreende muito, pô, a galera de Brasília, pô, que galera gente boa, Goiânia. Nossa, velho, a galera vem pra cá. A gente fica assim, amando de graça a galera, porque só tem gente boa demais. Então, pô, vai ser um prazer imenso poder proporcionar isso aí pra vocês, viu, cara? Porra, as portas estão abertas e organiza com a galera. A gente tem a expectativa, assim, que em julho a gente já consiga meter o pé na trilha. Caso, antes disso, a gente já se sinta mais confortável, os meios de transporte, enfim, as coisas comecem a acontecer, a gente já vai soltar essa edição do mês de abril agora, que a gente vai fazer no dia 30 de abril, a gente já consegue soltar ela antes, mas em julho, com certeza, a gente traz seu grupo, tá? Só abrindo parênteses aqui, Marquinho, uma pessoa, agora não lembra aí, perguntou sobre a questão dos grupos e tal, como é que funcionava. Vou dar só essa informação. Os grupos são de no máximo 10 pessoas, no mínimo 6 pessoas, tá? Então a gente precisa ter no mínimo 6 pessoas para acontecer e no máximo 10, tá certo? Então, na trilha vão ter sempre pelo menos 2 guias acompanhando um grupo, fora a equipe de logística que monta toda a estrutura de acampamento e alimentação durante o trajeto, tá? Então, a gente faz grupos exclusivos, que uma moça perguntou aí, sim, se você quiser, você pode fechar o seu grupo, porque, por exemplo, se você tem 10 pessoas, a gente fecha o grupo de 10 pessoas e a gente não vai colocar outras pessoas no grupo. Isso é por uma questão de segurança, os nossos grupos são limitados a 10 pessoas, tá? Então, se a gente tiver com um grupo de 10 pessoas, a gente vai estar com 3 guias na trilha aí acompanhando vocês, fora toda a equipe de segurança extra que a gente tem. Enfim, é uma complexidade de ações que a gente toma para garantir a segurança e o conforto da galera, que a gente consegue sim passar isso com mais detalhe depois. E o Wilson reforçou aí também, viu, Marquinhos, que o Guilherme aí de Brasília, seu colegado aí de Brasília, vai estar com a gente aqui também, fazendo a live, compartilhando a experiência dele. Na terça-feira, né, ele falou. Na terça-feira, tá?
A nossa live era Show para de bola. acontecer ontem, né? Mas o Jorge e Matheus não deixaram. Os caras complicaram um pouco. Não tem as como coisas. concorrer. Não tem como Não tem, concorrer, não né, tem, não cara? tem. Foda. Quase que eu ligava, É porque o quase que eu ligava pessoal. pro Jorjão. Pois é porque o pessoal não conheceu o Formiga ainda. Só o Formiga para concorrer com essa galera aí. É foda, é foda. Quase que eu ligo pro Jorjão. Inclusive, Jorjão, pô, muda essa data aí, inclusive, porra. Pô, live da Mutuca amanhã, pô. os cara me ligaram pra gente negociar e tentar chegar num acordo pra todo mundo sair bem, né? Não quebrar os seguidores do cara. Pois é, pois Mas é. enfim, ô Vitão, me explica uma coisa. O pessoal. A minha dúvida, como assim, você tem experiência com as suas empresas aí de turismo, com os seus negócios de turismo, eu queria saber com você se vocês estão adotando alguma estratégia agora, nesse momento, para estar mais perto do público, mais perto do seu cliente, para estar mais perto das pessoas, o que vocês planejam e o que vocês já estão fazendo para ter essa interação, porque como está todo mundo dentro de casa, o que vocês vêm pensando para o futuro, como vocês pensam em lidar com essa situação e com essa crise? Então, cara, assim, a forma que a gente tem de se aproximar dessas pessoas é aqui através das redes sociais, né? Então, essas lives que a gente projetou, né, que a gente programou para as próximas semanas, faz parte dessas ações nossas, de estar se aproximando da galera, de estar compartilhando as experiências e estar aproximando o maior número de pessoas e, ao mesmo tempo, trazendo conhecimento para as pessoas, né? Eu sempre falo que dentro do nosso país a gente tem tanta beleza, tanta coisa legal, que às vezes a gente vai para fora porque a gente não sabe que existem as coisas aqui, porque se soubesse não tirava o pé do Brasil, né? Então, Perfeito. muita gente às vezes nem sabe, cara, que a Chapada Diamantina existe, né? Então a gente vai estar nessas lives agora aí compartilhando com a galera as experiências de quem já esteve aqui com a gente, trocando um pouco de ideia, dando dicas, enfim. Além disso, a gente vai estar compartilhando nos nossos stories aí dicas, informações relevantes para a galera que quer começar a se aproximar do turismo de aventura, do turismo de natureza e não sabe por onde começar, ou às vezes não está acostumado com esse tipo de turismo. Então a gente faz parte das nossas ideias aí, está trazendo essas informações, com grande contribuição do nosso amigo Formiga, né? Que é um cara que tem que falar aí, Monstro sagrado, cara. tem que Formiga, compartilhar a experiência dele. galera da escalada aí, do montanhismo, todo mundo conhece. O cara é fenômeno. Gente boa. O Formiga é o cara, é o porquê existe a Mutuca Trek, né, cara? Sem dúvida nenhuma, a gente pode dizer que é por causa do Formiga, sem dúvida nenhuma. É o cara que fundou junto com a gente aí a Mutuca Trek, é o cara que é a razão disso tudo acontecer e vai estar conversando com a gente também aí na live. E vai ser legal, tá? Massa. Dando a oportunidade das pessoas estarem trocando ideia com ele, conhecendo ele também, enfim, conhecendo a equipe da Mutuca, o próprio Wilson que está aí, o Talhati, vai estar também falando aqui da live. Então, a live faz parte, esses stories com dicas, informações relevantes, a gente também é uma parte das ações que a gente vai estar fazendo, né? Já agora a gente está finalizando o nosso site novo, né? Que está ficando muito massa, Legal, com bastante informação bem determinada, bem colocada ali. E vai ser mais uma coisa legal para a galera vai estar tendo acesso aí, conhecendo mais um pouco do nosso trabalho, tá? Então, hoje, Marquinhos, o que nos resta, de fato, é estar atuando nas redes sociais, estar se aproximando da galera e estar compartilhando, doando o que a gente puder de conhecimento para as pessoas. É isso que a gente vai estar fazendo, enquanto a gente não puder estar mais colado ali, de estar podendo fazer uma ligação, né? Às vezes a gente evita até fazer uma ligação para um cliente, porque eu acho que o momento agora talvez não seja nem desse de a gente estar vendendo nada, porque acho que o foco no momento especificamente é outro, né? Então a gente evita até fazer uma ligação. Acho que agora é ajudar com conhecimento, com o que a gente tiver de ideias que sejam positivas, que ajudem as pessoas a estar em casa, absorvendo conhecimento, tendo novas ideias, projetando para depois da crise. É a coisa que eu sempre falo para a galera com o Wilson, a gente sempre bate um papo, é que, cara, essa crise que a gente está passando, do ponto de vista econômico, eu posso falar com propriedade porque eu sou da área, eu sou formado em administração, tenho alguns MBAs, algumas coisas, e a crise, cara, ela sempre vai acontecer, né? Do ponto de vista econômico, ela sempre vai acontecer. Então, ela às vezes é afetado por questões de saúde, como já ocorreu no mundo, vários outros casos, como a gripe espanhola,
às vezes por questões Perfeito. propriamente econômicas, como a crise de 29, como a crise de 2008. Então, cara, nunca vai estar perfeito. Sempre vai ter os altos e baixos. Então, quando o gráficozinho ali da economia bater na cinta, pode ter certeza, cara. Vai descer. Não vai ter para onde fugir e vai pegar em todos os setores, né? Vai ser algo que Exatamente. afeta todo mundo, não tem como. Exatamente. Então a gente teve a crise com o H1N1, a gente teve crise com várias outras doenças. Essa é mais uma. E a humanidade, com a forma como ela se une rapidamente, ainda mais com os meios de comunicações que a gente tem hoje, a forma como as informações circulam em uma velocidade muito maior, acho que com certeza a gente vai passar por essa aí também rapidamente e com certeza mais fortes, com mais conhecimento, vai ser mais uma doença que a gente vai estar controlando e, cara, faz parte da nossa vida, né, cara? Então, a crise vai acabar e o que eu sempre falo para a galera é o seguinte, o que é que você vai fazer depois da crise, né? Qual a sua próxima viagem, né? Então, cara, já programa dentro da sua realidade, dentro do que é possível, se planeja, usa esse tempo livre para pensar nessas coisas e para assim que a crise acabar, cara, meter o pé, o que a gente está projetando aqui também, a crise acabar lá em julho, se der certo, tamo junto, cara. Vamos trazer a galera de Brasília, Perfeito. Vamos pro mato, vamos proporcionar essa experiência Vamos pra nessa. galera. Eu acho que isso tudo, cara, vai trazer uma lição boa, uma lição positiva para todo mundo. Eu acho que é um momento que, pelo menos essa última geração, nunca tinha vivenciado uma crise, uma pandemia, algo nesse grau, né? Galera dos 20 e poucos anos, acho que pegou alguma coisa lá atrás, mas não lembra, não tinha conhecimento suficiente para encarar isso. Eu acho que essa galera, essa juventude que tem que estar presente e alinhada para poder tirar disso uma lição, né? Acho que todo mundo tem que olhar para essa situação como um aprendizado e fazer com que isso mude hábitos, mude rotinas, mude pensamentos e aí vai ser rápido, vai passar tudo e é isso aí. Não, sem dúvida, então, sem dúvida, Marquinhos. Eu acho que vai bater uma hora de live aqui, cara, e aí a tua conexão vai cortar. O Instagram corta quando dá uma hora. Não, fechou. Então já convido o pessoal aí para as próximas lives. Já passa aí, galera, do que vai acontecer por programação. Massa, show de bola. Aí, galera, nessa semana que vem, agora na terça-feira, a gente já tem uma próxima live, né? A gente vai falar sobre um pouco dos aprendizados que as pessoas tiveram durante a travessia com a gente, como que a gente consegue transpor isso, como é que a gente consegue transpor esses aprendizados para esse momento de crise, né? Então, é uma coisa, até uma reflexão, Marquinhos, que eu vou deixar com você, que é meu amigo, nosso amigo, para você pensar em casa aí, cara. Quando você tá no mato, ou quando você esteve com a gente lá naquela experiência de 7 dias na travessia, quais aprendizados que você teve e esses aprendizados, o que é que você se vê aplicando hoje nesse momento de crise, né? Então, por exemplo, quando você fala do próximo passo, né? Eu fico, Vitão, a ideia era ficar focado no próximo passo, mas eu tinha um objetivo muito grande para cumprir. Então, por exemplo, agora a gente tem um objetivo muito grande, cara, que é acabar a crise, cara. A crise precisa passar em algum momento, só que a ansiedade às vezes nos consome. Mas se você estiver em casa, cara, e estiver preocupado apenas com aquele próximo passo, aquele passinho de 5.000 que a gente chama na montanha, né? Aquele passinho curto, sem estar sofrendo com ansiedade, cara, já é uma grande coisa, um grande aprendizado que você está trazendo do dia a dia, da montanha para o seu dia a dia em casa, né? Então a gente vai falar um pouco disso, desses aprendizados que a natureza nos proporciona e que a gente consegue aplicar em momentos como esse. Então essa próxima live agora na terça-feira vai ser sobre esse assunto. Então a galera que está aí, segue a Mutuca Trekking. A gente está divulgando o cronograma no nosso feed, no nosso history lá. Então quem não nos segue ainda, a galera do Marquinho aí, enfim, que está na nossa live, segue a gente que a gente vai estar divulgando todas as demais. Mas agora terça-feira confirmada a nossa próxima live com o Guilherme, que é aí de Brasília também, que vai falar um pouco dessa experiência, desses aprendizados que estão sendo colocados em prática aí. Beleza? Show. O pessoal falou aí para deixar um cronograma aí nos destaques do perfil aí. O pessoal, Mutucanet, o Instagram, eles vão estar fazendo todo esse trabalho aí do cronograma, passando certinho os dias, os horários e os temas das lives. Vitão, obrigado pela chamada aí, cara, pela oportunidade.
Você foi um cara fundamental, não só você como o Will. Eu acho que todas as travessias, o PP, o Wilson devia participar, viu? Porque é um cara o cara é coach. E todo momento que eu começava a me apavorar, que eu começava a ficar um pouco cansado, ele entrava na minha